Né, gente? Boa noite a todos. Boa noite vocês que chegaram. Paula, Carolina, Boa o noite, restante, pessoal. Daniele, o restante eu já Boa falei. noite. Boa noite. É um prazer novamente estar com vocês, viu? E eu tenho ficado muito feliz com os nossos encontros, né? Tem sido encontros muito legais, a gente tem crescido muito. E vamos para mais um, né? Capítulo 3. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Espera aí que dou tudo aqui. Tá. Vou abrir aqui. Deixa eu só abrir novamente o arquivo aqui. Como eu mudei de conta, eu abri aqui na. Aqui. Prontinho. Já estão vendo a minha tela aí? Sim. Só comentar aqui para a gente. Então, a função criativa da palavra, tá? O simbólico e o real, é o tema que a gente vai começar a ler hoje. E só lembrando a vocês que vocês podem me interromper, tá? Um oi, porque eu vou estar aqui na outra tela lendo o texto, então vocês dão um oi para eu poder ouvir que vocês querem falar, que vocês querem colocar alguma questão. Então vamos lá. O pensamento começa sempre a partir de nossa posição dentro da ordem simbólica. Em outras palavras, não podemos deixar de considerar o suposto tempo antes da palavra, de dentro de nossa ordem simbólica, usando as categorias e os filtros que ela fornece. Podemos tentar pensar em um tempo anterior às palavras, em um certo tipo de momento pré-simbólico ou pré-linguístico no desenvolvimento do Homo sapiens ou no nosso desenvolvimento individual. Mas, enquanto pensamos, a linguagem permanece essencial. Então, ele está falando aí, ele vai introduzir aí o real, né? A categoria do real, e ele está levando a gente a pensar aí num tempo que seria um tempo antes das palavras, né? Um tempo pré-simbólico. Mas ele já adverte, ao mesmo tempo, que quando a gente pensa nesse tempo, a gente está pensando isso baseado nos instrumentos que a gente tem do nosso campo simbólico, né? Então, sempre a gente vai estar com o simbólico tendo efeito. É igual a gente pensar, por exemplo, em Deus, né? Quando a gente pensa, o próprio nome Deus já é um simbolismo, né? Já está dentro do nosso campo simbólico e por isso foge, sempre vai escapar. Mas vamos lá, ele vai dizer isso durante o texto. Para imaginar aquele tempo, demos a ele um nome, o real. Lacan nos diz que a letra mata. Ela mata o real que havia antes da letra, antes das palavras, antes da linguagem. É, na verdade, a letra em si, que no estágio em que Lacan faz essa afirmação, né, que é em 1956, no seminário sobre a carta roubada,
não está diferenciado do significante das palavras ou da linguagem, que nos informa sobre suas propriedades mortais e, portanto, do real que teria ocorrido caso não acontecesse o advento da letra, né? Então, o real ele vai tomar conta enquanto não tem linguagem, né? Enquanto não tem letra, o real ele toma conta e, inclusive, pode tomar conta de forma mortal, né? O real é, por exemplo, o corpo de uma criança antes do domínio da ordem simbólica, antes de controlar os esfínteres e aprender os costumes do mundo, no curso da socialização, o corpo é progressivamente escrito ou sobrescrito com significantes. O prazer está localizado em determinadas zonas, enquanto outras são neutralizadas pela palavra e persuadidas a se conformarem com as normas sociais e comportamentais, levando a ideia de Freud sobre a perversidade polimorfa às últimas consequências. É possível ver o corpo de uma criança como apenas uma zona erógena contínua, na qual não havia zonas privilegiadas, nenhuma área na qual o prazer estivesse circunscrito no início. Da mesma maneira, o real de Lacan é sem zonas, sem subdivisões, altos e baixos, localizados ou lacunas e totalidades. O real é um tipo de tecido inteiro, indiferenciado, entrelaçado de forma a ser completo em todos os lugares, não havendo espaço entre os fios que são a sua matéria. É um tipo de superfície ou espaço plano sem emenda, que se aplica tanto ao corpo de uma criança quanto a todo o universo. A divisão do real em zonas separadas, características distintas e estruturas contrastantes, é o resultado da ordem simbólica, que, de certa forma, corta a fachada plana do real, criando divisões, lacunas, entidades distintas e elimina o real. Isto é, puxa ou suga para dentro dos símbolos usados para descrevê-lo. É desse modo, e desse modo, o aniquila. Gente, bora devagarzinho, né, para a gente ir entendendo aí esse texto, né? Eu queria que vocês também falassem alguma coisa, quem já leu o texto, né, pudesse também trazer alguma coisa, né? Bom, dá uma ideia aí, né? Para não ficar só falando sozinho aqui, do que a gente está falando, quando ele está colocando aqui a questão do real, como um tecido contínuo, sem divisões, sem contrastes, completo. Então, vocês estão entendendo que o real é algo completo, né? Sem muita divisão, como ele fala, plano, ou seja, geralmente as pessoas atribuem ao real de o incognoscível, né? Ou seja, aquilo que não se conhece. Mais na frente, ele vai inclusive dizer que em um determinado aspecto o real ele nem existe, né? Por quê? Porque ele é algo que não está dentro da ordem simbólica. Então é algo que ele não está dentro da ordem dos símbolos. Então eu estava falando aqui do exemplo de Deus, tá? Eu estava falando do exemplo de Deus. Mas eu acho que o exemplo de Deus é um exemplo muito legal para a gente entender essa questão do real. Por quê? Quando a gente geralmente pensa em Deus, a gente vai pensar em Deus como? A gente vai pensar em Deus intermediado por questões simbólicas, por aquilo que uma religião fala, por aquilo que uma religião traz sobre Deus, né? Então, ele já está capturado aí pelo real, pelo simbólico na realidade, tá?
Se eu tentar explicar Deus, eu consigo explicar Deus? Não vou conseguir. Por quê? Porque eu sou finito e Deus é de uma outra ordem, né? Deus é de uma ordem, a da ordem do infinito. Como é que um ser finito pode explicar algo que é infinito? Sem condições, ok? Sem condições. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é falar de um Deus que está dentro de uma caixa. Ou seja, que caixa é essa que eu coloco Deus? Eu coloco Deus dentro de uma caixa simbólica, certo? Então, eu pego Deus e coloco dentro de uma caixa, de um molde, ou seja, uma linguagem. Eu preciso falar de Deus como uma linguagem, a linguagem que eu tenho acesso. E quando eu falo de linguagem, eu não estou me refletindo só a ações, eu estou me refletindo a aspectos culturais, né? Então, por exemplo, se eu vou na Índia, as pessoas vão pegar esse sagrado, esse indizível, esse inominável, e colocar dentro dos seus símbolos, da caixa de símbolos que eles possuem lá. Se eu vou na África, as pessoas vão pegar a sua experiência com aquilo que elas acreditam que são sagrado e vão colocar dentro da sua caixa de símbolos. Assim, sucessivamente, cada um vai utilizar seus símbolos para falar desse real. Na medida em que eu pego esse real e coloco dentro dessa caixa, é possível? Não, porque essa caixa não comporta. Então vai sempre sobrar, vai sempre ter um resto que não vai ser capturado pela linguagem. Então vai ter sempre algo que essa linguagem, a nossa linguagem, não vai dar conta. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Então, basicamente, é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que quando o real é capturado pelo símbolo da letra, da palavra, ela mata o real. Por quê? Porque ela vai limitar esse real, certo? E ela não vai dar conta disso e vai ter uma sobra, e com essa sobra vai acontecer alguma coisa que a gente vai ver mais adiante. Ô, Lúcio, Oi. pensando um pouquinho na questão da angústia, Hum, que a angústia está aí nesse registro do real, né? traumático, né? Isso. Pensando aí nessa questão da angústia, quando ele fala assim, ó, cadê? A divisão do real em zonas separadas, características distintas e estruturas contrastantes é o resultado da ordem simbólica. De Uhum. certa forma, corta a fachada plana do real, criando divisões, lacunas e entidades distintas e elimina o real, isto é, puxa ou o suga para dentro dos símbolos usados para descrevê-lo e, desse modo, o aniquila. Eu fiquei pensando no trabalho da análise em relação à angústia, porque a angústia está lá no real, e é aquilo que É. aquela pessoa não consegue simbolizar. A gente vai chegar lá na frente, nesse texto, eu acho que nesse texto ainda, na questão do próximo tópico, a gente vai chegar diretamente nessa questão. Beleza, Então, então eu vou pedi esperar para você chegar. segurar aí, para Tá, poder, nessa hora, porque ele vai falar exatamente sobre isso que você está colocando no texto. tá. Tá? Então, quando ele fala assim que ele puxa, eu dei a imagem dessa história de Deus, né? De pegar Deus, que é infinito, e tentar colocar ele dentro de uma caixa. Quando a gente faz isso, a gente aniquila, né? Porque a gente está transformando algo que é eterno, indizível, infinito, em algo que é finito, algo que é. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer isso, porque a gente não consegue lidar se não for através da palavra. Beleza? Então a gente não consegue lidar. Como é que eu vou lidar com coisas que não sejam imediatas? A partir do momento que o ser humano ele entra no mundo da linguagem, ele vai ter que lidar com essa linguagem. Né? Então, ao neutralizar, vamos continuar então. Ao neutralizar o real, o simbólico cria a realidade. Olha que coisa interessante. Ele já faz uma distinção entre real e realidade. A realidade entendida como aquilo que é nomeado pela linguagem.
e pode, portanto, ser pensado e falado, né? Então, muitas coisas que as pessoas acreditam que não são reais é porque ela não consegue pensar ou talvez não consegue falar, né? Aí a gente já começa a ter esse lance aí da análise. A construção social da realidade, ou seja, a nossa realidade, né, é uma construção. A realidade que a gente vive é algo que é construído por uma linguagem. Implica em um mundo que pode ser designado e falado com palavras fornecidas pela linguagem de um grupo social ou subgrupo. O que não puder ser dito na sua linguagem é parte da realidade desse grupo. Então, olha só como ele já está colocando aí as questões dos grupos, né, sociais. Então, cada grupo vai ter seu conjunto de símbolos, através dos quais eles vão fazer a mediação dessa sua realidade. Tá? Então, a gente entende que a realidade ela se diferencia dependendo de grupos de pessoas, de grupos sociais. Então, eu tenho realidades distintas, né, para cada grupo. Lúcio, Ou, não sei se esse exemplo cabe, mas, por exemplo, uma vez eu ouvi alguém falando sobre uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Acho que o pessoal que é do Nordeste vai saber o que que é. Tamburete. Quando eu ouvi essa palavra, isso para mim não existia. uhum. Então, quando eu pensar em regionalismo, eu penso muito nessa questão que ele acabou de falar aí agora. Dependendo do grupo social, tem coisas que não vão nem existir. Quando a Ó, pessoa falava assim para mim, tamburete, eu falava, mas o que que é isso, meu pai? ó, na antropologia, Levi-Strauss fala muito dessa questão, né? E ele diz o seguinte: existem algumas tribos, existem alguns povos que não, eles não têm a cor verde, eles não conhecem a cor verde. A cor verde não existe para eles. Então, se você mostrar algo que é verde, eles possivelmente não vão enxergar o verde. Olha como isso é sério, né? Por que eles não enxergam o verde? Porque verde para eles não existe, essa cor não existe. Essa cor não foi falada dentro do idioma deles. Essa cor não foi pensada por eles. Então é possível que ele não veja a cor verde. É um historiador que fala muito sobre a questão das caravelas, né? Que diz que quando Cabral chegou no Brasil, alguns índios não viram as caravelas. Por que alguns índios não viram as caravelas? Porque eles não sabiam que era que eles não sabiam. Para eles isso não existia. Então, imagina, né? É, como as palavras, né? Como alguma coisa está dentro de uma ordem simbólica tem a ver, está diretamente ligado com a sua existência ou não dentro de uma realidade específica, né? Interessante isso. Então, o que não puder ser dito na sua linguagem não é parte da realidade desse grupo. Não existe a rigor. Na terminologia de Lacan, a existência é um produto da linguagem. A linguagem cria coisas, né? Quando ele fala a linguagem cria coisas, né? Eu me lembro muito do texto bíblico, né, da questão do logos, de que no princípio era o verbo criou todas as coisas. Olha como é interessante essas coisas, né? E quando Lacan, inclusive, fala que a letra mata, ele está fazendo referência a um texto bíblico, né? Tem um texto bíblico que diz assim que a letra mata e o espírito vivifica. Então ele está fazendo uma referência. Não deixa de ter a ver, né, de chamar a existência coisas pela palavra. Então, na realidade, eu acho que o texto bíblico foi muito cooptado aí por uma ignorância terrível acerca dele, mas existe uma riqueza muito grande que traz, inclusive, coisas
sobre a inserção das pessoas nesse mundo da linguagem. Né? Para o apóstolo João, a criação do mundo começa com a criação da linguagem, ou seja, a inserção das pessoas nessa questão simbólica aí, nessa ordem simbólica da linguagem. Né? Então, a linguagem cria coisas, tornando-as partes da realidade humana, que não tinha existência antes de serem cifradas, simbolizadas ou verbalizadas. O real, então, não existe, uma vez que ele precede a linguagem. Olha aí a questão da não existência do real. Lacan reserva um termo separado para ele, emprestado de Heidegger, né, do filósofo. Ele existe, ou seja, é x traço existe. Ele existe de fora ou separado da nossa realidade. Obviamente, na medida em que nomeamos e falamos a respeito do real e o incorporamos em um discurso teórico sobre a linguagem e sobre o tempo anterior à palavra, empurramos-o para dentro da linguagem. E, desse modo, damos um tipo de existência àquilo que, em seu próprio conceito, somente tem existência. Explorarei mais sobre esse assunto no capítulo 8. Então, o texto está falando daquela história, né? Quando eu falo sobre uma coisa, eu estou fazendo com que essa coisa exista. Mas, mesmo assim, ela não vai existir totalmente. Ou seja, eu estou trazendo ela a um tipo de existência dentro de uma linguagem, uma certa limitação. Mas não precisamos pensar em termos estritamente temporais. O real não necessita ser entendido como meramente anterior à letra, no sentido de desaparecer por completo quando uma criança assimila a linguagem. Como se uma criança pudesse, de alguma forma, assimilar toda a linguagem ou toda ela ao mesmo tempo. Né? Então, ele tá dizendo o seguinte, olha, a gente não precisa pensar só no real nessa forma temporal. Porque senão eu vou entender que quando uma criança assimila a linguagem, o real deixa de desaparecer, deixa de existir. Né? Então, não preciso me prender a isso, porque ele vai continuar existindo, mas de um certo, fora de uma certa existência. Então, a gente vai ter dois níveis, né? O real talvez seja melhor compreendido como aquilo que ainda não foi simbolizado. Resta ser simbolizado, ou até resiste à simbolização. Pode perfeitamente existir lado a lado e a despeito da considerável habilidade linguística de um falante. Então, olha aí, essa característica de existir ao lado, né? É uma via ao lado de uma via principal. Aí ele está lembrando aquela questão do inconsciente, que é um outro, né, que é uma outra linguagem que vai flutuar aí num outro nível acima da linguagem consciente, né? E a despeito da considerável habilidade linguística, ou seja, a pessoa pode ter um vocabulário extensíssimo, né? Ou extremamente extenso, e pode não capturar totalmente o real. Nesse sentido, parte do processo, aí ele vai falar, Diana, exatamente aí, essa parte. Nesse sentido, parte do processo psicanalítico envolve claramente permitir a um analisando colocar em palavras aquilo que permanece não simbolizado para ele, verbalizar as experiências que podem ter ocorrido antes do analisando ter sido capaz de pensar sobre elas, falar delas ou formulá-las, de qualquer maneira que seja. O aparelho verbal à disposição do analisando, mais tarde em sua vida, capacita
a transformar aquelas primeiras experiências não verbalizadas, muito conceitualizadas ou conceitualizadas, de forma incompleta pela fala. Daí a cura pela fala, como Ana O chamou-a nos primórdios da psicanálise. Então ele já entra ali naquela questão da análise, né? Então qual é o papel da análise? O papel da análise é colocar à disposição do analisando a possibilidade de ele colocar em palavras algo que não foi ainda colocado em palavras, que ainda não foi simbolizado. Algo, né? E aí a gente remete à questão de Freud, que ele fala que algo que pode ter acontecido, inclusive, antes dele assimilar o processo da linguagem, né? E também pode ter sido fruto do recalque, que não está mais à disposição de uma linguagem, né? Pelo menos a linguagem consciente, e que ele pode vir a verbalizar, né? Então, ele coloca aqui que a função da análise é fazer com que, né, é um diálogo, na realidade é um diálogo interpretativo, onde ele vai ter a possibilidade de verbalizar o que nunca verbalizou. Pessoal, até aí está tudo tranquilo? Alguma questão, alguma coisa para colocar sobre isso? Eu gostaria, Lúcio, sobre a existência. Uhum. Eu fiquei intrigada com esse termo, daí eu fui tentar dar uma pesquisada e eu entendi da seguinte forma: o real ele tem uma existência porque ele existiria fora da linguagem. É nesse sentido. Exatamente. Porque quando a Diana diz que alguém falou a palavra tamborete, eu acho que é essa palavra, eu também não conheço, e ela não significava nada, mas o tamborete existia, só que não dentro da simbolização da Diana. E é nesse Exatamente. Então, olha como tem níveis aí, né? É como a gente analisa, por exemplo, eu pego uma formiga, eu posso brincar de Deus com a formiga, né? Eu estou ali, eu sou o Deus dela. Eu mato, eu deixo ela viver se eu quiser, está ali no meu controle, né? Então, eu estou em níveis de existência, né? Então, por exemplo, existe algum lugar, mas não dentro do conjunto de símbolos que ela tem, que ela adquiriu, né? Então, é exatamente isso. O real, esse termo de existir que Heidegger usa, é exatamente esse sentido de existir fora. Não é que não exista, mas existe em uma outra realidade fora da nossa realidade. Então, existe fora daqui. Mas não quer dizer que eu não possa ser atravessado por ela, a gente vai ver isso depois, né? Então, eu posso, de alguma forma, como ela um dia foi atravessada pelo tamborete, né? Se alguém chegou para ela, falou isso e, opa, peraí, o que é isso? É alguma coisa que eu não sei nem o que é. Se existe, o que é isso? Né? E eu acredito até que tenha vindo uma angústia ao a gente pensar numa palavra que não vem nada na mente. É uma palavra que Lacan chama de palavra vazia. Ela não vem acompanhada de uma forma, né? Ela vem vazia. Ela não vem acompanhada de uma forma mental. Quando ela pensou, então, ela ia pensar em quê, por exemplo? Né? Se alguém dissesse para ela, pega esse tamborete aí, ela ia dizer, não estou vendo. Está onde esse tamborete? E ela podia estar enxergando até alguma coisa que para ela tem outro nome, mas que não era tamborete. Ou seja, é um banquinho, né? Tamborete é um banco pequeno. Então, ela estava vendo um banco ali e a pessoa dizendo, pega esse tamborete. E ela fica assim, cadê, menino? O que é isso? Olha a questão das caravelas aí, né? Ela ficou procurando sem achar o tamborete. Fala, Ezequiel. Eu acho que tem uma questão aí na relação inconsciente-consciente. Uhum. Porque, assim, eu acho que nesse momento em que o Fink está falando do real como esse que não existe,
ele não existe para a consciência. Isso. Porque, na verdade, assim, o que o Lacan vai trabalhar como real é como esse impossível de dizer. Essa parte de falar do impossível de simbolizar é bem dentro do que o Lacan vai estar trabalhando ali a partir do seminário da angústia. Uhum. E aí, Exatamente. inclusive, a partir dali, a função da análise muda. Né? Ele está trazendo aí a definição de análise para Freud em repetir, recordar e elaborar. Né? Então, a função da análise, porque na verdade a gente tem uma clínica, que a gente pode dizer que seria uma clínica do simbólico, fundada pelo Freud, e o Lacan ele vai propor uma clínica do real. Sim. Mas aqui a gente ainda está na clínica do simbólico, nessa discussão. A gente vamos devagarzinho, devagarzinho para a gente não assustar o povo, né? Porque eu acho que é importante a gente fazer essa pontuação, porque senão fica confrontando. Lá na frente, o real vai ser outra coisa para o Lacan. Sim. O Lacan vai ter muito disso, né? Então, assim, ele vai construindo, assim como Freud foi construindo, né, sua teoria, e ele vai vendo uma coisa, aí ele vai mudando e os conceitos vão ampliando, né? Então, o Lacan vai ter muito dessa ampliação, né? Mas é importante essa percepção, né? A gente, porque como a gente, essa percepção agora vai preparar a gente para mais tarde ter uma clareza maior quando ele fizer essa ampliação do conceito de real. Tá? Então, a gente vai ter isso, a gente sabe, obviamente, mas a gente vai se preparando, é a base, né? A gente vai construindo aqui a base para que, quando chegar lá na frente, a gente já entenda o percurso, né, que ele vai fazer até o real ganhar uma outra forma, uma outra denominação, né? Mas é bem por aí mesmo, Ezequiel. E tem também a questão do lugar da escrita do Fink, né? Ele está escrevendo nos Estados Unidos, em que a psicanálise não é bem-vinda. Né? A gente tem a psicologia do ego, a psicologia do self, como o carro-chefe do que seria um saber psicanalítico. Né? E Lacan é quase uma abominação. Né? Então, ele também parte desse princípio de falar a partir da consciência, que é o que trabalha nos Estados Unidos, para ir afundando até ele trazer o que realmente o Lacan vai trabalhar quanto sujeito do inconsciente. Com certeza. Né? Inclusive, ele avisa, né? Inclusive, Fink, ele já começa a avisar de que, olha, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai trazer essa questão sobre o que é o sujeito do inconsciente, coisa e tal. E as coisas vão ampliar, obviamente. Mas, quando as coisas ampliarem, a gente vai conseguir entender. Então, vamos lá, vamos seguir aqui devagarzinho para a gente ir entendendo, né? A distinção de Lacan entre a realidade e o real permite-nos isolar uma diferença ideológica ou ética entre determinadas formas de psicanálise e a psicanálise lacaniana. Então, ele já pincela um pouco essa questão aí, né? Como o Ezequiel falou. A realidade de cada pessoa difere pelo mero fato de cada grupo cultural e religioso, olha aquilo que eu falei das religiões, né? Subcultura, família, grupo de amigos, desenvolve suas próprias palavras, expressões e sentidos idiosincráticos, que quer dizer um modo próprio de pensar as coisas. E a realidade de cada analisando é colorida ou impregnada por ideias sobre o mundo, sobre a natureza humana, sobre os deuses, a magia, os negócios, a educação, a música e assim por diante, que podem não coincidir de forma alguma com qualquer ideia específica do analista. Aqui, uma parte legal, interessante, né? Que vai trazer essa questão aí da singularidade do sujeito, né? Quando ele fala de idiosincrasia, ele está falando de singularidade na realidade, né? Que as coisas que o analisando vai falar vai vir com um brilho próprio dele, do seu grupo, né? E eu sempre falo muito isso, que não tem como você exercer a psicanálise sem ter também uma ampliação
do conhecimento de alguns campos de saber, ampliar o campo de saber, né? Por quê? Porque o sujeito que fala, ele fala dentro de uma cultura, né? Ele fala dentro de uma situação social, ele fala de dentro de um grupo, ele fala... Então, tudo isso vai vir na fala dele, né? Então, eu não posso querer que o cara se enquadre aí nos meus conceitos, nas minhas questões. Isso a gente deve aprender nas análise pessoal, né? Que pode não coincidir de forma alguma qualquer ideia específica do analista. Portanto, enquanto determinados psicanalistas tomarem para si, olha que coisa, olha que puxar de orelha aí, ó. Portanto, enquanto determinados psicanalistas tomarem para si a responsabilidade de corrigirem seus pacientes com relação à realidade, tentando influenciar ou mudar as crenças deles a respeito de uma grande variedade de assuntos, Lacan insiste inúmeras vezes que é dever do analista intervir no real do paciente e não na visão de realidade destes. Então, aí, Ezequiel, eu acredito que é aí que entra aquela questão que você falou, né? Que a psicanálise, mais tarde, é essa clínica do real, ou seja, o local onde o psicanalista vai intervir é no real e não no simbólico. Quando a gente fala de intervir no simbólico, a gente está falando de discutir as ideias que eu estou aqui, né? Que eu nomeei, que eu... Então, quando eu discuto com um cara, quando eu discuto com alguma pessoa a religião dele, se essa religião é boa, se essa religião é ruim, se isso é legal, se essa religião é certa, se essa não é certa, eu estou discutindo, eu estou intervindo aqui na questão simbólica, tá? Então, não é essa a minha questão. Eu não tento intervir na questão simbólica, né? Em outros momentos, Lacan vai falar em fazer furo, né? No real, ou seja, furos para que o real atravesse, para que o real se exponha no processo analítico, né? Alexandra levantou a mão, pode falar, querida. Oi. Lúcio, aqui ele fala dessa realidade que não é o real, né? Essa realidade é o que a gente cria, inclusive para suportar isso, né? Que é da ordem do não inscrito, que não cessa de não se inscrever, né? Então, essa realidade que cada um de nós cria, né? Para estar aqui no mundo, né? As nossas historinhas, né? As nossas, que ele vai chamar depois de fantasia, né? De fantasma, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa. Essa realidade como é que você diferenciaria ela da realidade psíquica que Freud fala? Eu acho que quando o Ezequiel falou do inconsciente e da consciência, é exatamente isso, né? Essa realidade construída é a realidade que a gente tem consciência, né? É a realidade que a gente constrói como sociedade, como grupo social, como subgrupos, né? Como uma cultura ou como uma subcultura. Então, essa realidade a gente tem consciência dela. É algo que a gente constrói, né? Quando a gente fala de uma realidade psíquica, né? A gente está falando do real. A gente está falando desse real que, por exemplo, não tem contrastes, onde o antagonismo ele convive sem problemas ou sem nenhuma questão. Então, no inconsciente, eu tenho possibilidades de contradições que vivem harmonicamente. Né? A contradição só acontece a partir do momento que eu adentro a consciência. Então, eu escolho, né? Eu escolho um lado. A partir do momento que eu adentro a consciência, eu vou escolher um lado, o outro vai ser o antagônico, o outro vai ser recalcado, o outro vai ser a sombra, né, como diria Jung. Então, essa realidade é a realidade consciente, aquela realidade que a gente conhece, que a gente constrói como grupo, como pessoas individuais também. E a realidade psíquica que a gente está falando, eu acredito, né, me corrija se eu estiver errado,
Eu acredito que você está falando dessa realidade psíquica, a realidade do inconsciente. Mas se você estiver falando, por exemplo, de aparelho psíquico, aí a gente está falando de uma teoria. A gente não está falando de algo que é palpável. A gente está falando de uma teoria que explica uma dinâmica que é vista. Na realidade, o aparelho psíquico ele não existe. Ele não é um órgão, ele não existe em nenhum lugar. Ele é uma teoria criada por Freud para explicar a dinâmica que ele viu nos processos psíquicos. Então, outras abordagens vai ter outras explicações. O aparelho psíquico é a teoria que Freud utilizou, é um modelo teórico que ele utilizou para explicar o funcionamento psíquico. Só isso, tá? Então, se você está falando de aparelho psíquico, é isso. Se está falando dessa realidade inconsciente, a gente está falando dela como o real. Então, não, dessa realidade psíquica mesmo, que é da ordem do inconsciente. É isso mesmo. Então, a gente está falando do real. Então, o Lacan distingue isso aí. Em vez de ele falar de realidade psíquica, ele dá a essa realidade o nome de real. É essa distinção que ele faz, entende? Então, em vez de a gente usar a realidade psíquica, a gente vai utilizar o real. E quando a gente falar de realidade, a gente está falando da realidade construída conscientemente. Quer dizer, essa realidade, ela já é o simbólico que bordeja o real. Exatamente. Que captura o real, né? Então, eu pego o real, eu vou pegar o real e colocar dentro de uma caixa. Que caixa é essa? A linguagem. Agora, todo o real vai caber dentro da caixa? Não vai. Não cabe. O que eu achei estranho dele falar sobre essa questão do aniquilamento do real, por assim dizer, é isso, é porque o real, ele insiste, né? Porque como ele não é simbolizado, ele é incapaz disso, sempre vai ter um restinho de real. Isso. Sempre vai ter, e restinho eu acho que eu estou sendo generoso, né? Porque é um absurdo o que tem de real. Isso, pois é, entende? Então, assim... É tanto que angustia, né? Não é o restinho, é vociferante. É o restão, né? É vociferante. Quando ele fala de aniquilar, né? Quando é que ele fala de aniquilar? Porque assim, ó, quando eu pego o real e capturo ele, coloco ele dentro da questão simbólica, ele perde a sua força, não perde? Pois é, mas não perde. Ele apenas está em outro lugar. Uhum. Né? Porque é igual mas de alguma forma eu domino ele, não domino? De alguma forma. Mas se o simbólico entra em jogo, já não é mais real. Então, ele vai, inclusive, R$2 mais na frente. Mas calma, se a linguagem entra, não é mais real. Né? Se a linguagem entra, não é mais real. Se aquilo do real é bordejado pelo simbólico, já não é mais real. Uma parte do real é capturada. Uma parte do real é capturada. Quando ele fala de aniquilamento, eu acredito que ele esteja falando dessa parte que é capturada pela linguagem. Agora, como bons lacanianos, a gente tem sempre que entender o seguinte: essa história de completude, a gente já é uma coisa que a gente já subentende. Né? A gente vai subentender sempre que não existe completude. Jamais. Então, captura o real completamente? Nunca. O real vai sempre extrapolar o simbólico. Né? Mas naquilo que ele captura, né? Por exemplo, qual é a forma que ele domina a ansiedade? Não é transformando em palavra? Né? Então, de certa forma... O luto. O luto. Como é que o homem dominou uma parte do desamparo? Né? Não foi criando uma religião, não foi criando um Deus que ele pode explicar, que ele pode falar sobre ele? Né? Então,
Mas o homem está livre de desamparo completamente? Obviamente que não, né? Esse outro Até desamparo que o porque, homem fica livre, está onde? Está nos sintomas, né? Que escapam, que ele transparece aí nas suas relações, até porque a linguagem não consegue recobrir tudo, né? não é? Então, vamos pensar assim. Eu esqueço de estar gravando. Vamos pensar assim, por parte. É que eu É, usava uma expressão horrorosa, mas vamos não. é. Se a gente pensar que ele vai fazer essa. Não esse aniquilamento, mas que ele vai tratar isso por partes, acho que fica mais fácil de compreender, né? A linguagem não vai cobrir tudo. Vai escapar Nunca, sempre alguma coisa. nunca vai Mas acho cobrir. que Isso é algo que a gente já tem que entender. Quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de qualquer coisa mediada pela linguagem, a gente sabe que a gente tá no campo do simbólico. Certo? E o simbólico é uma coisa que pode ser outra, né? Aí vem aquela questão do deslocamento, da metonímia de Lacan. Essa falta, é esse resto que faz com que haja a metonímia, que faz com que haja deslocamento para outra e outra e outra possibilidade, né? Na cadeia de significante. Ele vai deslizando. Esse deslizamento é as várias possibilidades que vão se abrir diante do sujeito que vai construir o seu mundo através de uma linguagem. Que é o que a gente vai fazer na análise. O cara vai reconstruir, o cara vai se reestruturar o seu mundo através da linguagem. Fala, Alexandre. Não, eu só queria, na verdade, repetir o que eu disse, mas assim, aquilo que o simbólico bordeja deixa de ser real. Mas o que não quer dizer que não vá haver real, continuar havendo real. Por isso que eu digo que ele é vociferante, porque ele há independente de qualquer coisa, né? Com certeza. Entende? Mas aquilo que ele bordeja deixa de ser, né? Real. Era isso que eu queria dizer, né? Não é que o real deixa de ser, não, porque ele insiste, né? Como o inconsciente que fica insistindo, né? Era Mas isso. acho que a gente acho que já entendeu isso, né? Que vai ter um resto e ele vai falar desse resto. Vamos ver lá o texto, vamos lá. Ele vai falar disso. Vamos aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Portanto, enquanto determinados. Aí já falei desse puxão de orelha, né? A partir de uma perspectiva lacaniana, o pressuposto da psicanálise tem sido sempre de que o simbólico pode ter um impacto no real, cifrando desse modo, transformando ou reduzindo. Então, esquematicamente, representado, o simbólico anula o real, sobrescrevendo e apagando. Aí ele bota aqui, ó, simbólico, né, sobre o real e o real sendo sobrescrito, né? Gente, quando a gente fala desse aniquilamento do real, dessa subscrição, né, dessa subscrição do simbólico sobre o real, a gente lembra aquela discussão que a gente teve sobre a ação do significante sobre os corpos, né? A ação do significante sobre os corpos. Então, existe na realidade algo que existe algo que é o real, que através do simbólico ela é transformado numa realidade, e como ele fala aqui, ele reduz, né? Então, essa passagem do real para o simbólico é uma redução, né? Mas que não vai aniquilá-lo completamente. Gente, olha, a gente tem aqui o tópico do trauma, né? A gente está aqui sendo ciceroneado aí pelo Ezequiel. Eu não quero ser um hóspede abusado, né? A gente já tem aí uma hora de estudo, né? Vocês querem continuar a questão querem ler mais um pouquinho a questão do trauma ainda hoje? Querem Não, vamos deixar o trauma para vamos deixar o depois. Eu trauma? vou, porque né? Porque é bem complicado. E essa questão do trauma é fundamental, é muito importante a gente entender, né?
Porque Lacan depois vai desenvolver outras coisas, né, com essa história do trauma, que é importante a gente entender. Freud já falava de trauma, Lacan vai falar, enfim, eu acho que é importante a gente deixar para um outro momento. E hoje foi muito rica a nossa discussão. Gente, muito obrigado. Eu espero que todos concordem. Com certeza. Assinamos embaixo. Foi sempre muito bom, né? Eu sempre digo isso, que é sempre muito bom a gente conversar, né? A gente debater, a gente discutir. E isso aqui, na realidade, esse é o objetivo de um grupo de estudo, né? A gente conversar sobre o texto. Então, é uma conversa, né? Onde a gente vai debater, onde a gente vai colocar nossas ideias. E é esse processo que faz a gente gravar melhor, que faz a gente fixar o que a gente está estudando de uma maneira mais eficaz, né? Então, é sempre muito bom estar com vocês aqui, tá? Agradeço muito, né? Tirei um print aqui da tela para a gente postar. E, gente, muito obrigado, né? Muito obrigado pela participação. Ezequiel, muito obrigado pelas suas colocações. Obrigada, né? Ezequiel. As colocações da Alexandra, né? As de Diana, a de Dani, que ficou caladinha aí, a de Paula, que também ficou caladinha, mas espero que da próxima vez vocês também entrem aí no debate, a de Lisiane, né? Entre no debate para a gente enriquecer ainda mais o nosso encontro, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite a vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gente. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, gente.